sem tempo para ler? Fica comigo até o final desse vídeo, já deixa o seu like, se vocês quiserem podem comentar, compartilhar e bora para mais um capítulo dessa saga. E a história começa com o Ferro e o Guy Gardner, o antigo Lanterna Verde, socorrendo o Pantera Negra, após um desabamento que eles não conseguiram conter. Eles levam ele para o restaurante mais próximo. O restaurante não seria o lugar ideal para primeiros socorros, mas eles fazem isso. Nesse restaurante tem outros guardiões, né? Acontece uma queda de energia, o planeta Terra está péssimo, então nada está funcionando direito. A moça relâmpago consegue restabelecer a energia quando ela encontra um gerador no estabelecimento e acaba elogiando o Ferro, que protegeu a Véspera na edição anterior. Presenteia ele com um anel mágico. E de repente um comunicado sobrenatural invade todos os canais de comunicação do planeta Terra. Uma mensagem sobrenatural, uma mensagem diretamente do inferno, que propõe aí para os terráqueos assinarem um pacto para morarem nas profundezas onde a noite final não alcançou, o frio não alcançou. Lá é muito quente. E aí as pessoas do planeta respondem quase que unânime um grande não. O Planeta Diário publica: Terra para demônio, vai pro inferno. Bom, dali por diante o Lex Luthor ele se reúne com muitas autoridades, estão tentando encontrar alguma solução para essa crise. O Espectro conversa com a Gaia, personificação da Mãe Terra, promete fará o possível para salvá-la, enquanto ela se queixa aí do frio cortante que abraça o planeta. E o Starman, que foi visitado pelos heróis na edição anterior, ele questiona a legião dos super-heróis se por acaso eles já chegaram a medir o Sol, que ele percebeu algumas coisas estranhas. E o Brainiac 5 confirma que novos estudos apontam que o Sol não está perdendo massa, mas sim energia. E a sua força gravitacional está causando uma retração, gerando um calor extremo. E o Superman tem um curto momento de esperança ao saber que o Sol ainda produz calor. Mas o Brainiac confirma com o Lex Luthor que isso oferece um risco para o sistema solar. E que o planeta Terra tem menos de 24 horas até o Sol se expandir, uma supernova, e possivelmente incinerar o sistema solar, tentando se curar dessa anomalia, o que é o que muitos não desejam. E o Lex Luthor mal consegue esconder a sua felicidade ao ver o Superman ali vulnerável, quase sem poder nenhum, e convoca outros super-heróis, fazendo meio que uma panelinha para discutir outras possibilidades. E aí o Superman chega a conversar com a Canário Negro, e apesar dele saber as intenções do Lex Luthor, ele está mais focado em uma solução para o planeta mesmo. E por onde anda a Véspera? A Véspera está indignada, decepcionada, né, com o planeta Terra e com as pessoas que hostilizaram ela. Então a questão surge para falar um pouco mais dos seres humanos, de como eles são complexos, porque eles podem ser muito diferentes de outros nativos que já receberam notícias de que o seu mundo acabaria. Porque no planeta Terra os humanos lutam até o fim. Eles não desistem porque eles se espelham nos super-heróis, né? Eles têm os super-heróis como exemplo. E apesar deles terem máscaras, né, e superpoderes, eles podem ser tão humanos quanto os humanos e acreditam sempre no melhor. E aí o Questão usa uma espécie de projeção astral para mostrar para Véspera como eles estão se desdobrando para combater, para amenizar essa crise, aproveitando para falar como que a Terra se comunica, como que os terráqueos se comunicam, porque a Véspera ela só passou a mensagem, né, com muita descrença no planeta Terra, que ele pudesse se salvar. Então ela acabou sendo muito determinista naquilo que ela passou. O planeta Terra vai morrer, vocês não vão poder fazer nada. Aceitem que isso daí não vai ter solução. Zatanna e Fogo vão resgatar Ray, que acabou gastando toda a sua energia e ficou muito mal em um vilarejo do qual muitas pessoas estavam passando necessidade, com falta de luz, energia, comida, e ele acabou ficando muito debilitado com isso, gastou todas as suas forças e ainda assim não conseguiu ajudar como ele gostaria. E a Fogo, a parceira da Zatanna, ela consegue reanimar o Ray, e a maga Zatanna consegue teletransportar o Nuclear para que ele canalize a sua energia
e finalmente traga calor para que as pessoas consigam um ponto de partida para sobreviver. Então ele distribui o calor e a luz para essa região e as pessoas começam a ter mais condições para sobreviver. Ele meio que substitui a luz solar, pelo que eu consegui entender nessa breve cena. E voltamos para a véspera com o Questão, que visualizam na forma astral, sem que ninguém perceba, mas a véspera está vendo como que os heróis estão atuando. E eles então veem o Alan Scott, o Lanterna Verde, com a Jade e o Manto Negro, que são seus filhos, salvando vidas de um terremoto. O local tinha desabado e o Questão se utiliza da situação para mostrar para a Véspera mais uma vez como que a humanidade acredita em superar obstáculos, junto àqueles que dobram aço com as mãos e conseguem voar. Então pai e filhos aí vasculhando a área que sofreu um desabamento para ver se não tem nenhuma pessoa presa, ou então não precisa remover alguém, levando esperança para os menos favorecidos, né? São os mais fortes ajudando os mais fracos, com seus uniformes que brilham na escuridão e levam esperança, mesmo sendo ameaçados pelo mesmo medo. Então, com esse teletransporte aí, semelhante a uma projeção astral, a Questão deixa claro que com todos unidos, nada será impossível. Com o teletransporte, ele deixa a Véspera em um beco aparentemente sem saída, depois de passar essa mensagem para ela. E aparecem algumas pessoas estranhas, né, com umas tochas na mão, e ela já pensa o quê? Poxa, o cara me abandonou aqui, o pessoal me odeia. Mas aí ela é surpreendida, porque o pessoal começa a falar com ela, tipo, em tom de admiração, e eles sabem que ela faz parte dos heróis. Ou seja, o Questão deixou ela ali de propósito, porque ele já sabia as pessoas que admiravam ela. Só foi para ressaltar que existem pessoas boas no mundo. Ela que ficou traumatizada com a sua experiência recente, mas ela percebe que existem pessoas diferentes que podem admirar os heróis, inclusive ela. Ela acaba refletindo, se os humanos são capazes de superar o seu lado escuro, o Sol também é. Enquanto isso, Clark Kent, que é o Superman, vai visitar os seus pais em Pequenópolis, no Kansas. Eles até perguntam se ele já deu um jeito no Devorador de Sóis, mas ele já tá com a esperança dele bem abalada e prefere visitar seus pais, né, ficar ali perto deles, que aparentemente a Terra tá nos seus últimos momentos. E o Guy Gardner tá tentando se embebedar, mas ele tá reclamando que não consegue, porque a fisiologia vuldariana dele não permite. É como se fosse um fator de cura, que regenera o corpo dele, impedindo que ele fique bêbado. Quando ele menos espera, ele é surpreendido por um brilho verde. Fica para a próxima edição, porque a gente já vai para a próxima história, que é do Superboy, que tá no Havaí, sobrevoando e vendo o local que era muito calor, um clima assim tropical, está debaixo de neve, pura neve. E ele vai visitar seus amigos, que estão assistindo pela televisão um noticiário com a sua namorada, Tana Moon, que ela tá falando ali na reportagem. As pessoas da região, elas estão se aquecendo próximas ao vulcão Mauna Loa, enquanto a temperatura continua caindo. E o Superboy conversa com o Doubilex e explica que a Terra tem pouco tempo, sobre todo aquele problema que o Brainiac 5 revelou para eles, a retração do Sol e do risco do sistema solar ser dizimado. Não era para o Superboy ter falado isso, pelo menos não naquele momento. O Rex, Let e a Supermoça, eles ficam abalados, mas o Superboy ele insiste que mesmo assim eles tenham esperança e que algo vai ser feito, alguma solução vai ser encontrada, mesmo que isso coloque em risco a vida de muitos super-heróis. E aí a Supermoça acaba se declarando para o Superboy. Ela pede que o Superboy fique com ela até o mundo acabar. E eles são interrompidos pelo Doubilex, que diz que o vulcão está passando por alterações. Ele vê pela televisão que a Tana Moon, namorada, está correndo risco de vida, junto com as pessoas que estão ali. E sem pensar duas vezes, ele vai até o local e a Supermoça acaba ficando muito triste. O Superboy chega no local rapidamente e mantém a Tana Moon longe do vulcão. E antes mesmo que ele comece a pegar as outras pessoas e salvar elas, surge um monstro
feito de pura lava, vai pra cima do Superboy, mas não tem muita vantagem, tem dificuldades para enfrentar essa criatura. Mas aí uma mulher aparece e aí é descoberto que, na verdade, essa criatura de lava era o Philip, acabou caindo no vulcão e se transformando. Ele deveria ter um DNA diferenciado e acabou se transformando em um meta-humano. Então a mulher dele, Sylvia, ela o convence a parar de bater no Superboy, que estava levando a pior. Eles conversam e ela, todo esse contexto e fim do mundo, ela decide ir junto com ele pro núcleo do vulcão. Então Philip e Sylvia se jogam no vulcão para se tornarem um só, enquanto o Superboy escolhe ficar perto da Tanamun. Então essa situação do planeta Terra tá deixando todo mundo desesperado. Esse casal aí, cada um escolheu o seu par. Superman escolheu sua família, Superboy escolheu a Tanamun e infelizmente a Supermoça acabou ficando sozinha ali, sem o Superboy, mas com os outros heróis. E o Krypto também. A última história é um Flash na noite. O Flash tá ali correndo pela cidade e avista um carro tombado. Tem alguém pedindo a ajuda dele. Ele é notificado no comunicador. Se trata de um homem que está preso dentro do carro. E o veículo está completamente congelado. O Flash usa seus poderes para abrir a porta desse carro. E o homem sai do carro com muitos alimentos. E aí o Flash pergunta, você achou um mercado aberto? E ele fala, não, na verdade minha família está passando fome e por favor, não me prenda. E o Flash, ele compreende o momento, só que ele fala, olha, vamos fazer um acordo. Depois que tudo isso acabar, você acerta as contas aí com o dono do carro, tá? Porque eu já tô ligado que você saqueou esse carro aqui. Aí ele promete que não vai prender esse cara se ele se comprometer a fazer isso. E a cena termina com ele deixando o rapaz com a família dele e falando pra ele rezar pro amanhecer, igual a todos os outros. E o Flash também tá preocupado com a crescente e violenta queda de temperatura do planeta. E mesmo com toda a nevasca, ele vai visitar no hospital a namorada dele, que é a Linda Park, também jornalista. Olha só, o Superboy tem uma namorada que é jornalista, o Flash também tem uma namorada que é jornalista. Enfim, ambos compartilham das suas preocupações, da situação que tá cada vez mais crítica. E o Flash também não consegue disfarçar, né? Assim como o Superboy, que não conseguiu guardar segredo, ele vai lá e conta pra Linda Park o que tá acontecendo. E ele explica, né, que existe uma possibilidade de salvar o Sol, que essa missão pode matar muitos heróis. E novamente o comunicador dele é acionado e ele é interrompido, vê que o hospital tá sendo assaltado. Ele tem que ir, mas ele reforça pra ela que se isso vier a público, pode causar uma histeria muito maior. E a Linda, ela discorda, ela fala que o mundo precisa saber do que está acontecendo, não só os heróis, justamente porque todos precisam se unir. Flash acaba tendo que ir e pedir mais um roubo que está acontecendo dentro do hospital. Alguns ele consegue prender, outros ele tem que ir atrás. Então ele sai do hospital para ir atrás desses caras. E a Linda Park se aproveita da ausência dele, já para fazer ali num estilo home office, e passar essa notícia pro mundo. E o Flash, perseguindo essa pessoa que escapou, ele encontra um grupo de mafiosos que está desviando insumos, né, entre alimentos, medicamentos, para os seus abrigos. E mesmo ele congelando com um frio cortante, o Flash consegue arruinar o plano desses caras, causa a prisão de todos eles. Bom, o Flash conclui a missão dele, mas no caminho ele percebe que está sendo feita uma transmissão ao vivo e nada mais é que a Linda Park fazendo um discurso encorajador para toda a humanidade se unir diante da situação do planeta. Ela faz um apelo para que encontrem fé nesse momento tão difícil. A única salvação que eles têm é a expectativa de um amanhã muito mais brilhante do que o sol. Então o Ali retorna para o hospital novamente e dá um abraço na Linda Park e diz que estava enganado, né? Ele tinha uma outra expectativa se ela falasse alguma coisa na televisão, mas tudo correu bem e agora a humanidade parece que tem uma nova esperança, está mais motivada, encorajada, que o discurso dela foi um discurso de fé, um discurso de esperança. E a história termina com o Flash dizendo que ela sempre fez isso com ele, encorajar ele nos momentos mais difíceis, quando ele estava perdido ou sem esperança,
E agora ela fez isso para o mundo, né? Deu novas esperanças para o mundo. Muito bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Até a próxima.